Fala, meu clã, tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier, esse é o Além do Terreiro, e hoje eu tô com 2 convidados que eu tô muito feliz que deu certo. Eles fizeram uma viagem para estarem aqui nesta mesa hoje e não podia deixar de recebê-los dessa forma, com todo axé, toda a força. João, Dona Rosa, obrigada por estarem aqui. Eles são conhecidos como os caça-fantasmas brasileiros. Então, todos os casos que vocês imaginarem, ou eles estavam diretamente ligados ou indiretamente ligados, mas ouso dizer que 99,9% dos casos estavam ali, né? Em loco, fazendo a investigação. Mas eu quero que vocês contem um pouquinho dessa parceria aqui física, energética, como que surgiu e como isso acabou virando a vida, a profissão de vocês. Conta pra gente, por favor. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu e o João fomos amigos durante 5 anos. E depois nós já éramos casados com outras pessoas. O João separou, eu fui amiga que apoiou. Passou um tempo, eu separei pelos motivos, cada um particulares. Claro. Eu apoiei ela. Ele apoiou, e depois de 5 anos nos casamos. Era para ser. Era para ser. Com era certeza. Uma pessoa, e foi uma pessoa que foi marcante. Tá. Porque eu sempre fui vidente, sempre fui conhecida dentro de um padrão, sempre fazia muitas coisas, mas o João, com a profissão dele, ele foi organizando de uma forma prática o que a vidente sabia fazer, mas talvez a comunicação e a forma de comunicação. Sim, entendi. E sempre foi uma coisa que vocês já enxergavam isso como uma possibilidade ou foi acontecendo aos poucos? Vitória, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado, está super feliz de estar aqui. Eba. Né? Quando você falou só disse o nome, Além do Terreiro, eba, é nossa. Muito obrigado. Né? Um abraço ao Maurício, seu marido também, né? Toda a turma aqui, o Lucas, muito obrigado. Imagina. Então, a gente, na verdade, a minha prática era outra, era totalmente católica, né? Até muito forte católica, sempre trabalhei pelas vocações sacerdotais, uma família, né? Eu achava que eu ia ser padre, né? E eu tinha, assim, depois que eu entendi os sinais, eu não me tinha como sensitivo, nada. Eu sei que eu sou intuitivo. Tá. Mas eu tinha sensações muito fortes que eu ia ter uma visão, eu ia ver uma mulher e isso ia mudar a minha vida. Né? Só que, como católico, eu achei que era Nossa Senhora e eu ia virar padre. Né? Então eu fugia de qualquer visão. Não, era a minha, né? Era a minha cultura religiosa. Né? Felizmente não foi isso, né? Adoro Nossa Senhora, eu né, tenho, né, uma fé muito grande nela também. Sim. Mas, né, encontrei a Rosa. E aí mudou o meu mundo, né? A minha referência, eu comecei a entrar, na verdade, no meu mundo que eu não sabia que era meu. Tá. Né? Eu não entrei no mundo da Rosa. Nós dois juntos criamos o nosso mundo, né? Que é esse caminho que a gente foi entendendo, que é respeitar as religiões, mas se aprofundar muito no paranormal. E aí eu fui vendo que o que a Rosa falava para mim era muito forte. Eu falei, mas isso tem que ir para algum lugar. Né? E a gente pegou toda essa mudança da mídia antiga para a mídia nova. Né? Quer dizer, eu como produtor, né? Claro. Fui professor de rádio, TV, cinema. Quer dizer, esse sempre foi o meu mundo, a comunicação. E aí eu vi que ela produzia muita coisa, muita informação. E essa informação eu fui organizando nos espaços que foram se colocando. Né? Tá. Até chegar nisso, que hoje são redes sociais, mas ninguém imaginava isso, né? Mas já tinha uma... Você já atendia? Sempre. Já tinha esse trabalho, as pessoas já te procuravam? Sempre. Tá. Desde pequeno. Quando acontecia uma coisa, algo, as pessoas me procuravam. Depois, na época de colégio, eu dava as matérias, eu fazia a fofoquinha na escola. Depois, uma certa idade, as pessoas pediam muita ajuda. Tá. Sempre foi. E hoje, geralmente, os casos eles estão mais ligados a situações familiares, porque é diferente, né? A gente pode contextualizar que a Rosa ela é vidente, né? Ela tem esse tipo de mediunidade. Então, eu sempre gosto de trazer aqui as diferenças, né? Porque tem médium de incorporação, de clareaudiente, clarividente, enfim. Dentro dessa sua mediunidade, os casos que chegam até vocês
geralmente são casos onde vocês vão até a casa, a família procura. Conta um pouquinho. Eu sou vidente, telepata e sensitiva. Ou seja, pacote completo. Pacotinho. Porque tu pode ver, mas se você não for telepata, você não se comunica. Entendi. E sensitivo para tu sentir as emoções que é exalado tanto dos mortos quanto dos vivos, as emoções, as dores. Sim. Aí tu descreve e telepaticamente aquele espírito vai dizer o que precisa, não é o que eu quero dar a ele. Entendi. Ou então as pessoas também, elas vêm achando que é uma situação e a gente vai captando, pegando o passado, mortos, objetos e vai fazendo quebra-cabeça que não é o que a pessoa acha que é. Às vezes a coisa é muito mais profunda. Entendi. E já teve um caso... E aí, sem ser os casos mais famosos, que daqui a pouco a gente comenta, mas teve um caso que foi mais desafiador na trajetória de vocês, que chegou um momento em que mostrou uma coisa e, na verdade, era outra, ou que se vira numa sinuca de bico de falar, como que daqui eu faço o quê? Não. Sempre? Porque antes de nós irmos, a vidente vai na frente e capta a situação e de uma forma a gente é preparado. Acontece sim que tu vai atender pessoas que não aceitam o processo. Entendi. Mas aí tu leva um tempo mostrando por A mais B, argumentando com clareza, com o objetivo, porquê, a causa e o motivo. Sim. Leva um pouquinho, às vezes desgasta, porque tu fica... Eu não tenho permanência com as pessoas. Eu venho, resolvo o problema e saio. Sim. E tem pessoas que eu preciso ter mais apoio. Mas esse apoio, ele é um período muito curto, porque o ser humano tem tendência à dependência. Não é a dependência espiritual, é a dependência emocional que leva o ser humano a ser dependente da espiritualidade. Claro. Porque não se conhece. E aí fica nessa uma espécie de muleta, né? É difícil, eu imagino. Não, tem casos, né, que assim, que o complicado, quando é espiritual, nossa, maravilha, né? Mas quando não é, e as pessoas acham que é ou querem que seja, né? Teve casos assim que as pessoas não aceitam, sabe? Né? Claro que aí mesmo com toda a informação, né? E às vezes acontecem fenômenos e contatos impressionantes e as pessoas não aceitam. Porque não importa. Claro, é importante as pessoas entenderem, a gente não está medindo nada. Claro. Né? Mas, por exemplo, Jesus fez contato. Não basta. Entendi. Entendeu? Entendi. Nem Jesus vindo e dizendo com todo o seu amor, com uma força fantástica, não serve, porque eu não aceito, entendeu? Porque tem que ser como eu quero. Aí entra um detalhe. Nós somos razão. Eu sou, eu quero, é forma, é corpo. Por que toda religião independente tem os seus rituais? Sim. Porque o ser humano forma, precisa de forma. Sim. Não tem problema, pode fazer dentro do padrão do respeito. Claro. As emoções. Mas eu vou te curar. Tá vendo isso aqui? Tu te acalma. Agora, e a sensibilidade? Não, eu sei que não é isso que eu preciso. Mas a minha dependência, transfiro para ti o meu problema. Entendi. Então, a razão, a sensibilidade, as emoções e a sensibilidade, junto com a razão, são as doenças hereditárias. Psíquicas, doenças mentais. Claro. E junto com as emoções tem os nossos traumas que precisam ser trabalhados e mostrado a diferença entre esses dois processos e a espiritualidade. Realmente é muita coisa. É complexo. É complexo pra caramba. Mas o ser humano é complexo. Sim.
E a gente, eu falei aqui de alguns casos conhecidos e que tem muitos casos que deveriam, acho que até ter mais notoriedade, mas alguns ficaram muito pontuais, né? Então, eu queria trazer um que me marcou muito e, por mais clichê que pareça, mas eu lembro que eu era muito mais nova na época da Boate Kiss, e eu lembro de acompanhar no rádio, e eu pensava, podia ser eu, né? Podia ser eu com as minhas amigas. Aquilo foi um caso que me marcou muito, e eu queria saber de vocês a experiência diante desse caso, a visão de vocês diante dessa tragédia. É uma tragédia criada pelo homem. Sim. Irresponsabilidade do homem. Não foi Deus que disse, Deus escolheu esse porque é melhor ou é castigo. Sim. Não. O ser humano dá muitas desculpas a Deus. Quer dizer, foi uma falta de cuidado. Vamos dizer, o inocente pagou pelo pecador. Sim. Morreram muitas pessoas. Mas as pessoas que foram lá não foram com a intenção má, não estavam gerando maldade. Foram para namorar, beber, beijar na boca, festejar aniversário, estar com os amigos. Sim. Isso é uma vibração boa. Claro. Qualquer leitura preconceituosa de alguma religião significa que a pessoa não tem uma sensibilidade de pegar a vibração e as sensações do momento. Claro. Então, não tem como. Deus levou porque precisava de gente boa, ou foi castigo porque eram pessoas espíritos nazistas. Gente. Não, gente, vamos ponderar. Se você tem conhecimento da sua religião, é uma coisa, a gente respeita, mas nós não podemos generalizar, porque cada caso é um caso. O que mais me marcou foi os vivos, o sofrimento, porque muita gente, nós não gravamos, mas estavam nos acompanhando. Eu me formei em Santa Maria, né? Tá. Aquela rua ali era uma rua que eu frequentava. Sim. Né? E logo depois eu fiquei em contato com a justiça para conseguir a liberação, né, a autorização para filmar. E ficou 4 anos, né, nos processos. E quando entregaram a chave para os proprietários, que não são, né, era quem locava, né, Tá. eles me deram a chave 24 horas. E aí nós fomos conversar com a associação dos parentes das vítimas, né, para convidar, né, porque a Rosa disse, não, João, vamos ver quem quer entrar conosco, quem, claro, né, tem essa... Né? E a gente conversou, muita gente quis ir, né? Alguns já mais fanáticos da sua religião não gostaram da nossa abordagem, que o pessoal se assusta um pouco, fala em caça-fantasma. Eu entendo isso, né? Que o pessoal fala em caça-fantasma, o pessoal fica assim, não são fantasmas. Mas até depois eu explico como é legal a história do caça-fantasma, porque nos libertou justamente das amarras e dos dogmas das religiões. Quer dizer... Entendi. Tem um pouco da ficção, que a gente vai falar, mas tem essa leveza, né, de não pertencer a nada. Sim. E aí a gente convidou, foram várias famílias, só 2 que toparam aparecer. Né? Tá. Eles nunca tinham entrado na boate, só quem tinha entrado era a diretoria nas sindicâncias. Né? Então a maioria nunca tinha entrado e tinha uma curiosidade enorme. E a boate queimou essa parte de cima, assim, né? E um pouco mais, mas estava inteira, estava tudo lá. Nossa. Não pegou fogo, sabe? Os móveis, tudo madeira, não pegou fogo. Nossa, na minha cabeça eu ia entrar num lugar totalmente... Não, tava inteiro os lugares, só tudo chamuscado, assim. Sim. Né? Claro, sem móveis, sem cadeiras, porque já tinha sido tirado, mas a boate inteira lá. Né? Aí eles entraram, a gente deu as lanternas, eles foram atrás por onde que os filhos poderiam ter fugido. E eles entenderam a ratoeira que aquilo... não dava, né? Não tinha condição. Porque eles lacraram todas as janelas com tijolos. Só tinha a entrada e a saída no mesmo lugar, e mesmo assim tinham ferros. E tinha um ponto que era por onde entrava, assim, quer dizer, por onde fugiu a banda, né? Sim. Que era um lugar que não se conhecia. Era tipo, né, passava... Tá. Tinha uma outra saída. Não tinha acesso. Então foi muito forte. E claro, nós não somos os únicos, né, que conseguem caminhar e que tem uma vamos dizer assim, uma espiritualidade positiva, né? Claro. Nós chegamos lá, aí, claro, o contato com
como os parentes estavam lá, todos os espíritos, aquele mundo sobrenatural ali envolvido, se fez presente, a Rosa fez contatos, a gente encaminhou todos que pôde, né? E muitas coisas já tinham sido encaminhadas. E não ficou nada, não tem nada na Boate Kiss, né? Não tem mais nada lá. Né? Tanta prece, todas as religiões foram lá, todo mundo que pôde fazer. E nós, que essa é a nossa parte, né? Quando tem qualquer situação negativa que impede alguém, o contato com os parentes se encaminhou. E aí depois, agora fez 10 anos, né? Teve a série né? Do Netflix. Do Netflix. Globoplay também fez. E os nossos vídeos cresceram absurdamente, porque era uma referência. Claro. Era a boate de verdade lá dentro. E continua, é como se tivesse acontecido ontem. Né? Pra mim é muito fresco. Não, as pessoas falam. É como se... Não, tá tudo lá, tá mal assombrado. Aí nós fomos desse ano lá, nós fomos daqui de novo, né? E ficamos na frente, claro, a gente não entrou, porque agora não é mais permitido. Sim. Mas para mostrar, né, que não tem nada. Não tem nenhum espírito preso lá. Entendi. Sabe? Entendi. Quer dizer, isso são situações que tem... Sabe, a gente entende que tem gente que quer que seja assim. Tem gente que quer que continue, né? Buscando, que né? fica... que fomentando essa coisa. Sinistro, a pessoa sinistra. Isso, negativamente. Claro, claro. O horror, sabe? Essa parte negativa é importante para ele, para o mundo dele. E a gente foi para dizer que não tem, sabe? Né? Porque pobre dos... o pessoal não entende essa ligação, quer dizer, o respeito que tem que ter com os vivos também, com os familiares. Claro. Tanta coisa. Imagina, é um acidente, uma tragédia que envolveu 152 cidades. Quer dizer, o Brasil inteiro quase foi atingido. Pode falar, Só desculpa. me permitir. Sabe por que todas as religiões tiveram deram a sua ajuda? Porque lá não tinha só uma pessoa de uma religião. Porque tinha pessoas espíritas, católicas, umbandistas, as que gostavam, mas tinha variáveis de mentes ligadas a várias religiões. Então, quando entrou lá o espírita, os espíritos ligados na crença espírita se comunicou. Os espíritos ligados na crença umbandista, porque a validade tu não pode rezar para um espírito que não te aceitou em vida. Entendi. Então, o que acontece? A relação a pessoa é de Umbanda, que trabalha a assim, linguagem dela. É a linguagem. A pessoa é católica, é a linguagem dela. Então, tu leva toda a tua essência de vida. Leva de religião. Então, vamos dizer, e conosco, quando há abertura, são os que estão meio perdidos, meio atrapalhados, que veem o canal e tentam se comunicar. Porque toda religião pode ajudar, mas pessoas dentro da ligação religiosa. Entendi. Um pastor não vai rezar para um bandista. Claro. Não vai rezar para um católico. O pastor pode até achar que está resolvendo, mas na verdade já não. É uma coisa, João. O paranormal não acha. Ele se comunica e sente. Então, o achar é racional, achando que eu sou melhor que o outro dentro da minha crença. Então, a diferença que eu gostaria que as pessoas entendessem, reze para a pessoa, se a pessoa acreditou naquilo. Caso contrário, nada. Nem praga pega. Entendi. Porque a pessoa não acredita, como é que vai entrar no vácuo? Nada pega. E ali... são perguntas que eu sempre tive, né? Na minha visão, eu sempre acreditei que talvez fosse um desafio maior pelo fato eu vou falar de uma forma bem leiga, né? Não tinha ninguém que estava, entre aspas, pronto para morrer no caminho né? Então, eu fiquei imaginando, meu Deus, a todos aqueles espíritos tentando entender o que aconteceu. Uma pergunta muito interessante. Nós viemos com
a energia da vida e a energia da morte. Tá. O lado positivo, o negativo, o anjo da guarda, positivo. Aí cada leitura se respeita. Mas tu tem essas duas energias contigo. A da vida te protege, te luta, porque é ligada com a tua essência de vida. A tua essência de vida é o teu guia, o teu anjo da guarda. Então vai alertar, toma cuidado, não vai aí, diminui o freio. Estou vendo alguma coisa errada. Sim. Por que nós, vidente ou pessoas de sensibilidade, veem as coisas? Porque ela vai no futuro e vê o perigo. Olha, toma cuidado, não vai deixar de acontecer, mas vai diminuir, porque a tua essência de vida avisa teu anjo da guarda, teu guia, que vocês são de religião, avisa para a tua consciência que passa para a tua razão. Tá. Vamos cuidar daqui para frente que vocês vão ter um período. Mas as pessoas não foram ensinadas. Eu posso tudo, eu faço tudo, e o Deus é culpado, ou vocês têm que me cuidar. Sim. Não, nós temos que saber lidar com o sobrenatural e com as nossas próprias responsabilidades. Claro. Mas hoje em dia tudo é sobrenatural. Às vezes é doença, é problema psíquico, é herança, são tragédias criadas pelo homem. Por quê? Por que a energia da morte conseguiu se aproximar? Pelo descuido ou de uma pessoa, aquelas pessoas não tem culpa, mas quem cuidava do ambiente não teve responsabilidade. Sim. Não, elas foram, mas a vibração não importa para o cosmo o tempo que tu viveu, importa como tu viveu. Tá, entendi. É isso que a gente... e nós tivemos em vários locais de tragédia, né? A gente foi a Brumadinho, a gente foi em Mariana. Agora, no início do ano, fomos também para o morro da Oficina, lá em Petrópolis, né? E fomos porque, quer dizer, as pessoas nos chamaram. Nós não iríamos se não... Claro, né? claro. E esse é o problema. É culpa do homem. Deus não faz isso. Desculpa, esse Deus não existe. Sim. Deus que fica, sabe, julgando em cima das... Não existe isso. Isso é a manipulação, a cultura religiosa, né, que nos transformou em... marionetes, não de Deus. Do domínio da própria cultura. Da própria né? Quer dizer, cultura. a hora que a gente culpa Deus ou Deus salvou ou Deus matou, quer dizer, nós estamos tirando a nossa responsabilidade. É a nossa dor, justificar a nossa dor. Não, sim, isso ajuda, claro que tem um outro lado, e aí talvez por isso que as religiões busquem desculpas. Tudo que acontece na vida, tudo tem um lado religioso ou energético, né? Mas nós homens criamos uma sociedade, essa sociedade desigual, insegura, imperfeita, é criação nossa. Para Deus não existe um melhor que o outro. Claro. É igualdade. É essa igualdade que nós, homens, nós não aceitamos. Porque a gente, como nós criamos a nossa sociedade em cima dos instintos animais, então é o sentido, né, da tribo, é o egoísmo, é o predador, é o mais forte, é a sexualidade. Quer dizer, a nossa sociedade, ela foi criada em cima de valores animais. Sim. Quer dizer, se os animais... Predomina, né? Não estou falando dos nossos queridos animais. Sim, esses são mais humanos, são mais amorosos do que nós. Né? Eu não estou falando deles. Estou falando que os instintos animais... É essa imperfeição que a gente vive. Sim. E aí é mais fácil culpar Deus. Porque nós somos... eu não sei o que o ser humano se acha tanto, né? Para se achar que Deus está submisso a ele. Sim. Infelizmente, hoje a gente vê muita coisa aí. A gente vai até falar sobre, como o João citou antes da gente começar a gravar, essa nova religião que está surgindo, essa confusão toda. Mas pegando um outro caso aqui, que também eu não era nascida, mas conheço muito, porque eu sempre gostei de mergulhar nesses assuntos, que me intriga, que é o Joelma, as 13 almas, né? São 13 almas que a gente que fala. O Joelma já vinha de um histórico ali, né? Bem Sim.
perturbador, se assim posso dizer, né, de um assassinato, né? E também queria trazer a visão de vocês, porque aí como é que vocês enxergam? E hoje também eu vejo que, não é de hoje, né, mas desde que aconteceu, já a gente sabe que tem muita gente que passou a rezar para essas almas, porque tiveram aí graças alcançadas. Também queria trazer a visão, a experiência de vocês. Mas tem um detalhe. Como eu sempre digo, minha casa tá aparecendo coisa. A gente vamos estudar. É você que está criando. Claro. É a casa que alguém morreu ou vem aí o histórico coletivo do local? Ah, tá. O Joelma foi aquele assassinato, aquela tragédia que houve, então ficou impregnado aquele movimento pesado da morte destrutiva. Sim. Porque foi a intenção maldosa. Então, gerou uma carga negativa. E, derivado disso, o Joelma foi construído sem fazer uma organização ali. Sem organizar aquele ponto. Então, o que acontece? Sempre houve algumas situações, mas teve um computador que deixaram ligado, quer dizer, proporcionou. Espíritos, cargas negativas, são energias. Sim. E consegue interferir em qualquer mundo na energia. A minha luz pisca e apaga, não tem nada. Então, há uma relação energética da eletricidade com a nossa... Por quê? A eletricidade, ela é uma energia. Mas quando entra numa casa, dá luz, dá água quente, ferro. Se você não sabe lidar com essas ferramentas, você se queima. Claro. Então, acontece esse processo no mundo sobrenatural. Isso é interessante. A gente foi, agora, semana passada lá, na frente do Joelma, a gente foi, estava acontecendo fenômenos na Câmara Municipal, né, que a gente já fez a investigação também, que foi o prédio que acolheu a garagem da Câmara, onde todos até os corpos dos mortos, né? Quer dizer, ficou tudo exposto lá dentro. Então, muitos fenômenos na Câmara Municipal, né, de aparições. E estava aparecendo, semana passada nos chamaram, mas como era muito particular, eu não gravei. Era muito privado o recado. Era só naquele local. Era um gabinete que estava acontecendo, que tocava a campainha, ia lá e não tinha ninguém. E filmaram ainda. Eles estavam trabalhando até tarde, aí tocava a campainha, eles iam lá no corredor, né? E não tinha ninguém. Só que aí eles entenderam, quem estava tocando ainda explicou, quer dizer, só que era muito particular, né? Então, e tem a ver com política, com coisas, quer dizer, então a gente não nem gravou. Mas na frente, desculpe, mas na frente do Joelma, né? E nós fomos no Joelma com o Dr. Kassab, que foi um dos 5... são 5 irmãos que construíram o Joelma, né? E depois eram donos na época do incêndio e depois reconstruíram, né? E ele tinha os andares dele e ele não conseguia vender. Né? E claro que tinha um peso energético. Claro que ainda tem um peso gigantesco dentro do Joelma, né? Mas naquela época, e a gente não filmava, a gente já fazia isso, só não filmava. Entendi. A Rosa já era chamada para esses casos, né? Mas a gente não tinha essa prática de filmar, né? E nem fotografar, porque acabava sendo muito privado mesmo também. Claro. Aí entramos lá, a Rosa foi no ar-condicionado, onde a coisa aconteceu, né? Teve experiências muito fortes lá. E depois passou uns meses, ele conseguiu vender, deu tudo certo. Mas foi uma experiência, um sofrimento enorme. A Rosa gritava lá dentro. Jura? Sabe o que acontece? Sobre as 13 almas, são as pessoas que morreram no elevador. Elas se abraçaram dentro do sofrimento, o desespero, um querendo ajudar o outro. Não pensaram em nada, estavam querendo um proteger o outro. Então, elas se juntaram. Nossa, que forte. Corporalmente, o corpo, a mente, as emoções. Então, se transformou nas 13 almas benditas. Sim. Forte, né? E elas acabam... porque o sobrenatural é uma sequência nossa.
Claro. Existe porque nós existimos. É o ser humano. Né? Quer dizer, é a nossa vida, a nossa morte, as nossas energias, o nosso sorriso, a alegria. E isso é o sobrenatural. Sim. Não existe um sobrenatural. Existe o que a humanidade produziu. Claro que tem outras raças que também tem tudo a ver, Sim. mas olhando esse ângulo mais, né, mais humano, é isso. E o resultado das 13 almas, a força que ficou, quer dizer, se está produzindo, superaram, né? Se está produzindo milagres, é por isso. Primeiro, a fé e a necessidade da pessoa que está pedindo também é muito importante, essa sintonia. Sim, com certeza. Né? Quer dizer, qual o tipo de sofrimento? Se for um sofrimento parecido, não de morte, mas ou de dor, ou de angústia, né? Aí tem uma sintonia de energia. Se chegou a pedir ali é porque tem um motivo, né? Claro. Porque eu, particularmente, não teria uma ligação. Mas se aquelas pessoas resolveram, sentiram essa vontade, algum motivo tem. Mas ali dentro a gente vê também, comecei falando de algumas... que vira muito filme, né? Hoje a gente está com uma lupa muito grande, né? Em cima desses casos. E vocês acham... Porque uma coisa é o trabalho que vocês fazem. Vocês investigam, vocês trazem clareza, vocês mostram, às vezes, como a Rosa estava falando, o que é e o que não é. Fala, gente, para de doideira, não tem mais nada aqui, como foi agora há pouco citado sobre a Boate Kiss. Outra coisa é a gente usar dessas histórias com um certo apelo midiático para atrair, porque vai sempre atrair público, vai sempre atrair curiosidade. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Tem coisa que é melhor deixar quieto? Se tu não tem capacidade, sim. Se tu não tem a tua organização psicológica, emocional, a conexão com a tua força, tu vai mexer em algo que eu já vi pessoas ter consequências depois de muitos anos. É mesmo? Muitos anos. Porque muitas vezes eu tenho a sensação que algumas situações ou alguns casos, eles são tratados como... Qual que é a palavra que eu posso usar? Com uma certa... Como se não desse o devido valor para aquilo. Mas aquilo ali é visto como comércio. Então. Há uma diferença, tu pegar o sobrenatural e inverter, fazer uma leitura racional, convencional para comércio. Sim, é isso. E tu ter o dom para trabalhar, ou a sua religião, para o bem, para a organização. Com propósito, né? Com propósito. A maioria está em cima do comércio. Sim, sim. E eu na minha visão, acho que tem até um limite para a gente explorar determinadas coisas e determinados casos. Essa é a minha visão. Concordo. Né? Isso potencializa com as redes sociais. Porque, assim, uma coisa... O grande problema hoje são de valores. Né? Quer dizer, o que nós estamos conversando, o que nós estamos ensinando, né? O que a rede social está colocando. Um caso forte, que está nos filmes, é justamente o tabuleiro Ouija, né? Onde teve, quer dizer, foi a origem do próprio filme Exorcista e do problema real que teve. Quer dizer, hoje a criançada, e aí tem esses desafios, né? Quer dizer, tem tanta coisa perigosa. Não é só criançada, tem adulto brincando com isso. Sim. Mas as pessoas não dão assim não tem o cuidado, não ensinam o cuidado para não brincar com isso. Porque não tem que fazer. Não tem. Começa daí, né? Não faz. O Ouija, o jogo do copo, o compasso. Eu fazia isso, gente. Do compasso eu fazia lá com um negocinho. Depois eu comecei a falar, não, acho que tá... Não, então, é isso. Mas eu era bem criança. Não, mas assim, criança até tem a sua proteção, mas, por exemplo, tem um caso de possessão que começou quando criança, né, que tá no nosso canal. Estourou depois de adulto. Os pais jogavam, faziam o jogo do copo e ela ficava embaixo da mesa. Aqui no copo veio um ser, ficou com ela e acompanhou ela a vida toda. Né? Assisto no canal. E foi dando para ela tudo que ela queria. Nossa. Foi atriz da Globo, de novela. E aí, até que ela começou a se relacionar com pessoas e ela começou a matar as pessoas. Quer dizer, não ela. Sim, o ser começou a matar as pessoas, a criar acidentes, desastres. Um ponto fraco. Né? Claro. E ela já desesperada, ponto fraco, não que a filha dela já estava também entrando numa loucura.
É lógico, porque acaba espelhando, não tem jeito. E não é que mata, pega os pontos fracos, as tuas aberturas, e ele assopra. Agora, se tu estiver firme, não. Agora, as pessoas sempre abrem para o lado negativo, né? Tem sempre um pontinho vulnerável. Pontinho vulnerável. E a ficção acaba explorando isso porque é uma máquina. Né? Exatamente. O que as pessoas estão querendo? Estão querendo verde, então faz verde. Sim. É azul, faz tudo azul. Sim. E assim vai. A Barbie é uma moda, agora é tudo cor-de-rosa. Por causa do resultado de um filme. Espalhou. Porque eu vejo que as pessoas... tem uma outra opinião minha, né? Quando eu gosto muito desses assuntos, mas eu sei que para mim tem não é um limite de consumir, né? Mas é pesado. Independente da maneira, se é uma matéria, se é um seriado, se é um filme, é um assunto que é pesado, principalmente quando é uma história real. Tem algumas pessoas, como amigas minhas, que para elas não bate. Tem para outras que consumir muito aquilo. Então, eu acho que os casos, se não bem trabalhados, eles têm sim uma carga energética que acaba... Porque tu está em aberto. Às vezes não é nem espiritual, é emocional. Sim. É emocional. Tem esse peso. E falando agora pegando até o gancho que o João falou sobre rede social, a gente com a rede social, como tudo na vida, né, tem o lado bom e tem o lado ruim. Se a gente peneirar, sobra meia dúzia, falando honestamente. Eu concordo plenamente com você. Né? E a rede social ela também está sendo responsável por um lado, fico feliz da gente ter um veículo, uma plataforma onde algumas coisas conseguem ser desmistificadas, mas também dá palco para muito, muito maluco, né? E essa coisa toda, como é que a gente consegue enxergar? João, nos conte. Não, então, completando, até entrando na ficção, porque eu acho que tudo isso, o ser humano está em aberto. A gente sente falta de alguma coisa que não foi nos dito. Essa sociedade que nos boicotou do conhecimento, que tanta gente veio trazer, e todo mundo foi perseguido e aniquilado, quer dizer, se queimaram tudo, queimaram as bruxas, queimaram os livros, quer dizer, é uma perseguição, é uma violência contra, né, a nossa história, né, até anterior. Então, a história do quem nós somos, a gente já sabe quem a gente é. Claro. Mas por que a gente sofre tanto? Né? As redes sociais são muito importantes a hora que a gente consegue dar voz, né? E aí venceu muitos preconceitos e agora, claro, extrapolou um pouco, porque a gente nunca sabe qual é o ponto do positivo e do negativo. Eu acho que acelerou demais, tem que voltar um pouco. É isso que quem tem bom senso, tem que saber dosar agora. Né? Mas a própria ficção também nos ajuda a sair desse mundo medonho que nós criamos, essa pequenez que a gente vive. Então a ficção ajuda a gente a dar uma escapada. Não, é mais que isso. A ficção nos mostra que existe realmente algo além. Né? Que o nosso dia a dia, que nos tiraram isso. Então a hora que o pessoal está viajando as galáxias, a hora que o pessoal está entrando, né, para dentro do mar, a hora que existe algo. Sim. A hora que os híbridos estão aparecendo, a hora que a própria que os filmes de religião também acabam mostrando situações que estavam escondidas. Claro, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante. Né? Que tem a ver com o apocalipse, que tem a ver com... Tá tudo junto isso aí. Né? E essas redes sociais, então, nesse filtro que vai ser feito por nós mesmos, quer dizer, qual é o... Né, acelera mais, volta mais, porque é a vida acontecendo. Claro. Né? Só que trouxe o ruim... mas eu acho que está mostrando mais, porque o ruim sempre teve. Ah, com certeza. Toda essa coisa, essa loucura do ser humano, essa violência, isso sempre teve. Sim. Né? E é isso. Uma época foi dominada. Né, era escondida totalmente, mas essa perversidade, né? O oportunismo. Isso sempre teve, agora está aparecendo. Então, quer dizer, como organizar isso, né? Claro. Mas eu acho que é muito positivo esse momento. Não, também, eu concordo. O problema é a gente ter esse filtro mesmo que eu falei. Sim, sim. No meu ponto de vista, como vidente, como uma pessoa que nasceu com isso,
Eu acho isso um desperdício humano. Os humanos são tão importantes dentro do cosmos, mas numa união de peças. E os humanos pegaram esses valores para si. Eu sou, eu quero, eu posso, eu tenho poder. Então, o humano, dentro do seu pensamento, a sua genética já realimentou. E nós estamos numa época onde, devido aos resultados muito questionados de tudo que passou, ele está mais perdido do que nas épocas anteriores. Porque ele se acha que pode tudo, que quer tudo, que é melhor que os outros. Veio preconceito, veio regras, dogmas, e quer dizer, eu sou bom? Não, ninguém é bom. Eu posso ser boa numa parte, mas tu é em outra. Claro. O marceneiro, o pedreiro é muito bom, porque o engenheiro, se não tiver um bom pedreiro, não vai cumprir a organização dele. Mas ninguém valoriza. Olha, vamos bem para cá nas coisas. Olha, uma pessoa que ajuda a gente em casa. Nossa, sem essas pessoas nós estávamos perdidos. Mas não, as pessoas... tu é empregado, descarrega, humilha, até em prédios o preconceito. Não, tu é empregado. Então, isso é um processo de autodestruição do ser humano. E a rede social acaba... realimentando. Porque dá espaço cada vez maior para a vaidade, né? E aí a coisa vai... Porque, às vezes, usa-se o preconceito exagerado. As pessoas... é porque é preconceito. Então, manipula o preconceito a seu favor. Eu estou falando do preconceito sem ser manipulado por uma religião, por uma cor, por uma sociedade. Eu estou falando no processo digno, que hoje em dia a coisa está difícil. Desculpe, João, falei. Não, desculpe, por quê, Rosa? Eu adorei, Rosa. Não, é bom, tem que falar. E a gente estava falando também sobre nova religião, né? Essa nova religião que... Pois é um termo que a Rosa começou a usar, porque ela está vendo pessoas falando com uma verdade, né? Ou estão renovando, porque, na verdade, se nós olhar para as religiões, elas são de outras épocas, sabe? São outros cenários, né? Surgiram em épocas mais bárbaras, né? Então, quer dizer, o que chegou agora? Porque como é que você quer enquadrar uma sociedade onde são milhões de pessoas, né? Não tem mais espaço para nada, a gente toma conta de tudo e a gente quer agir com leituras de outrora, sabe, de outra época. Que não tinham leis, que não tinham profissões, que não tinham nada. Então, aquele passado serve para exemplo. Mas, entre parênteses, vou partir só para a espiritualidade. Se evoluímos na espiritualidade, nós não podíamos pegar o passado e botar no presente. Nós tínhamos que observar, aprender e criar o nosso próprio sistema. O que a gente percebe e fala da nova religião não é uma religião. São todas. Né? Todas elas vão se renovar, né? Dentro do que a gente está vendo, que é o... Nossa, é só você olhar, não é só nas religiões, em todas as profissões também a gente está vendo a maldade, né? O lado ruim do ser humano está se mostrando, porque esse é o fim dos tempos, né? O mal está aparecendo, né? E a gente está podendo julgar, eliminar, tirar, separar, quer dizer, e nas religiões também. Então, quem usa a religião a seu favor e não a favor do próximo, né? Esse que vai ser descartado. Né? É isso que, vamos dizer assim, a justiça divina, que não está no controle de ninguém, né? Ninguém tem esse controle, ninguém manda nisso, né? Imagina se o ser humano tem algum controle. Né? Isso está sendo feito dentro dessa forma, de expor essas pessoas que manipulam os outros em nome da religião. E eu queria saber, vocês citaram alguns casos que já está no canal deles, tem muitos casos, vai estar aqui o link na descrição.
quando vocês estão em determinado lugar, em determinadas cidades, cidades que eu confesso que eu nem conheci, eu falo, nossa, que interessante. Eu falo, nossa, onde é que fica? E eu vejo muito legal, que geralmente vocês têm bastante apoio, né? Sim, lá sim, dos sim. locais, né? Muito Da legal. prefeitura Isso, e tal. isso. Acho muito legal. Mas queria saber se vocês já vão lá, já tem uma coisa meio pré-determinada, onde é interessante ir, se é uma coisa que chega, ou se vamos e deixa guiar. Muitas vezes nós vamos e deixamos guiar. Essa é a versão da Rosa. A Rosa funciona assim, ó. Vamos Vamos! ali. Nem sabe o que vão fazer. São duas Mas linhas de produção. Chega lá e a gente consegue tudo. E a gente está recebendo muito, né? Muitas imagino. coisas. Amanhã nós vamos... Bom, tem, Ela nem 2 de sabe, ela não setembro. sabe. Ela não sabe. hoje é 2 de setembro. Amanhã é dia 2. Amanhã, dia 2, nós estamos saindo de Limeira, indo para Morungaba, Aí, ó. para fazer um encontro com Os fãs. os fãs e fazer também ir a lugares muito interessantes Sim. lá. Mas nós temos um detalhe, nós não temos patrocínio. Sim. Então, a prefeitura não paga para a gente Não. ir, porque também é Claro, isso. Nem pode, é verba pública. dá. Mas as pessoas conseguem. A prefeitura consegue os lugares para a gente. Sim. Indica. Tem pessoas que dá estadia, outros dá a refeição. Claro. Então, há um movimento para que a gente possa, porque nós não temos patrocínio, Sim. temos limites também. Claro, Mas de sempre há o apoio das pessoas, dos nossos internautas, Sim. há o apoio, às vezes, até por curioso. Eu não acredito muito, mas vem cá que eu ajudo. Quando faz o Faz certo, a propaganda do meu hotel, do meu restaurante, a Sim. gente faz a propaganda e a prefeitura faz a pesquisa, o turismo, né? Claro. Ó, tem esse e esse. Fala com tal pessoa. Entendi. Então, nós temos essa cobertura, até porque a gente não cobra. Claro. Até porque a gente sabe o respeito. Isso é importante. Isso é Sabe? importante. Então, há um respeito e há o retorno da nossa postura. Que tá A aí. gente recebe relatos do Brasil todo, né? Todos, assim, os nossos seguidores, né? Eles muito. Todo dia chega, né? Então, para onde a gente olhar, assim, né? Por exemplo, o Nordeste, a gente quer voltar para lá agora. Estão nos né? chamando muito. Né? Eu imagino. Então, e a gente adora ir em lugares que a gente nunca foi também. Ah, Embora a gente sempre volte. Mas a gente foi até Alagoas, a gente já foi no Maranhão, mas lá a gente foi de avião, não fomos de viatura. Sim, sim. Mas até Alagoas a gente foi de carro, né? Aí a gente teve que voltar. Mas tem lugares, assim, tem muitos lugares, toda cidade tem o seu... Porque onde tem vida, onde aconteceu... Sim. Né? Tem história. Tem história e tem vibração humana. Às Sim. vezes não é o espírito, não é o fantasma, é o sofrimento, é o próprio local, é a pessoa que está viva que está causando o fenômeno. Sim. A nossa questão é investigar o fenômeno paranormal que está acontecendo. Claro. Né? Qual é a origem, né? Porque as pessoas falam muito na causa. Olha, tem um espírito, os objetos, eu Sim. passo mal, eu vejo. Isso é uma causa. Tá. Não, esse é o motivo. Sim, sim. Nós temos que procurar a causa. A causa é... E buscar... Porque eu, como vidente, eu estou vendo. É verdade, não é verdade? É Sim. porque tal época... Então, a gente pega as informações e vai pesquisar para dizer... Essa causa, o motivo, de fato, combina que esse terreno era de cemitério. Sim. O motivo, de fato, combina que é pessoas que morreram. Sim. Ou, muitas vezes, não é nada disso, é a sua cabeça que está criando. Queria... Psiquiatra. Terapia. Minha querida. Eu imagino. Tem um vídeo que eu achei muito interessante, que eu até falei pro Mal, onde vocês estão, é até um vídeo recente, onde vocês entram num cemitério com um grupo de pessoas, e as pessoas acabam se espalhando, e a Rosa vira e fala, vocês, vem aqui, ó, isso aqui não é turismo. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa história, porque as pessoas às vezes esquecem, a gente chama, dentro da religião,
o cemitério é Calunga Pequena, né? Calunga Grande é o mar, que é o maior cemitério que tem. Calunga Pequena tem todo um... E aí, não vou aqui falar do que tem ou não fazer, que cada um tem o seu, mas existe todo um preparo para você pisar num cemitério por diversos fatores. E naquele momento que a Rosa entrou, né? Que tanto o João quanto a Rosa entraram, tinha um grupo de pessoas que se prontificaram a irem com vocês, né? Como é que foi? E aí cada um acabou indo para um lado. Cada um acabou indo para um lado. Mas o que acontece? Para nós, cemitério é um lugar de muito respeito. Claro. Porque é o sofrimento dos vivos e a última morada dos mortos. Claro. Daquele corpo, Sim, daquela sim. relação. Bom, vamos fazer uma comparação. Eu não posso entrar na tua casa rindo, debochando. A casa dela tem vermelho. Sim. Olha, isso aqui me chamou a atenção. Eu tenho que entrar na tua casa com uma postura. Eu posso achar que não combina com o meu gosto, que é com a minha religião, mas eu tenho que respeitar a tua casa. E eu não vou entrar na casa de todo mundo pelo prazer. Claro. Eu vou entrar porque alguém me levou por uma necessidade ou pelos donos da casa diretamente. Então, para mim, entrar no cemitério com essas coisas é um puta desrespeito. Eu vou te contar, expor, assim, por alto, uma turminha foi brincar. Com aquele, foi brincar, o outro viu isso, o outro viu aquilo. Aí eu fui lá. Não tinha nada. Nem aquele aparelho falou a verdade. Caramba. Por quê? O aparelho... a gente vai muito em cemitérios alemães, italianos, japoneses, na ala antiga. Sim. Então, tem cemitério que é só de alemão, só de japonês, só de americano. A gente vai muitos cemitérios antigos, porque os novos só se tiver um parente junto. Tá. Até por lei tu não pode. Aí, o aparelho disse que era uma mulher, uma menina que falava. Eu disse, mas espera um pouquinho, eu vou lá tirar essa tema. Vamos lá. O que era? Não era um menino, era um adulto. Nossa. O nome, que era um grupo de origem de outra língua, não batia com o nome, porque é o nome atual. Tá. Quer dizer, que brincadeira, que falta de respeito. Sim. Quer dizer, vai caçar fantasma na casa da sua casa. Sim. Que ali tu pode criar o que você quiser. Com certeza. Quer dizer, então... Eu fui lá e mostrei. Só que o moço aqui não deixou abrir claramente o processo. Nesse outro processo que você falou, nesse outro cemitério, tá? É que assim, ó, entraram conosco, tinha um grupo, a pessoa que nos levou lá, né? Foi Paranaguá, né? Paranaguá. Ele era jornalista, ele que conseguiu a autorização, tava, né, o prefeito, estava até o filho do prefeito que assistiu o nosso canal, pediu para acompanhar. E aí, só que eles entraram e ficou um misto assim de, não vamos incomodar, né, mas vamos também ver as nossas coisas, né, que eles tinham a religião deles e eles queriam... Eles foram meio que na prática da religião, o que não é um problema. Só que a hora que a gente entra junto, você tem que manter esse circuito de organização. Não que... e até a Rosa diz, quando entra no cemitério, cada um reza dentro da sua fé, né, se fortalece, chama as suas proteções, fecha o seu corpo, né, porque você está ali num local onde as energias nem sempre estão bem, até porque ali é um local de sofrimento, de dor, de despedida, quer dizer, não são energias positivas, né, e por onde está sempre transitando, né, os enterros, né, e os vivos sofrendo. Então, só que esse grupo entrou e ele se separou, né? E a gente começou a ir nos lugares que tinham os fenômenos ou nos túmulos mais conhecidos, né? Das pessoas que faziam milagres e tinham uma história para contar. Só que quando nós chegamos... esses que se separaram, eles tinham vivenciado uma situação muito forte com um dos túmulos que a gente visitou. Né? Porque a menina acabou morrendo saindo de um estabelecimento. Do estabelecimento que era deles, que eles eram os donos. Sim. E aí, nós não sabíamos dessa situação, mas aí a Rosa disse, para tudo.
Né? A Rosa, claro, com essa situação de... tá ali o guardião, tá ali as energias, estão ali os espíritos, ali estão os mortos. Quer dizer, tá toda a informação. Como é que tu junta isso? E as pessoas que eram para estar conosco, né, para completar o processo, né, não estavam ali. Então ficou, sabe, a Rosa disse, para tudo. Né? Claro. E a Rosa... E tá certa ela. Claro. Eu como diretor, ou como... Aí entra o marido da Rosa, não, meu miminho não fala merda, né? Não, Rosa, não fala assim, né, amor? Mas o miminho não olha quando quer falar. Depois a gente vê como é que fica. Não, e aí eu fico cuidando, né? Que eu sei que tem horas, claro, a Rosa aqui... A Rosa é muito descontraída, fala um monte de palavrão, né? Já é do pai dela, nossa, é uma desbocada. Mas isso é legal, a gente gosta, não tem problema. Claro. Só que na hora da gravação, eu que depois edito, eu fico cuidando, não, tem que cuidar, né? Eu não sei porquê. Mas se eu falei a gente acaba cuidando da imagem da mulher da gente, né? Merda, porque quem fez foi eles. Eu só chamei a atenção. Sim. Dentro do meu português. Eu achei maravilhoso. Não, fez bem. Merda dentro do cemitério. Sim, eu achei Que maravilhoso. acabou sendo a mensagem. A mensagem daquele, quer dizer, depois eu entendi, porque a gente nunca sabe. Eu tentava roteirizar, né? A gente, não, vamos pensar, claro, e tal. E aí eu vi que esquece tudo, filma, liga as câmeras e vai embora. Acompanha a Rosa. Porque não adianta eu querer, ali acontecer o fenômeno. Não, mas para onde a Rosa está olhando? Está olhando para lá, então vamos filmar lá. Sim. Entende? Porque é lá que está o negócio, não aqui. Né? Sim. Então, aí que eu fui aprendendo a fazer dessa forma como é agora. Claro. Né? Totalmente intuitivo, tudo. Né? Então ali, quando aconteceu... tanto que não tem preparação. A preparação é câmera carregada. E vai. Leva a Rosa, que a Rosa também não gosta de conhecer nada antes. Não quero saber. Não quer, ela na hora... A não ser quando é perigo, eles avisam. Claro. É perigo, eles avisam. Sim. Mas a gente não diz para ninguém. Eu e o João vamos... Preparados, Já sabem, né? Tem um outro... Até pessoas que vão conosco... que eles já te falam. Eles já dizem, cuidado com essa pessoa. Aí eu já chego dando... Já chega aqui, ó. Nossa. Não, dando pataço mesmo, porque eu sou muito transparente. Eu cutuco para a pessoa... Para vir, né? Não, eu não vou deixar estragar um processo. Lógico. Né? Não vou deixar. Porque, se vocês me permitirem... Permitimos, Rosa, claro. Um detalhe, o sobrenatural não é para show, não é para ninguém mostrar, não é para ser filmado. Houve alguma situação, porque aquele local está precisando ser organizado, ou aquele espírito está querendo dar um recado, ou aquele fantasma que ficou em loop naquele lugar precisa entender e se desprender do momento de morte. Você acha que sempre tem solução? Claro. Sim. Não tem casos que não tem solução. Porque se a tua índole é ruim, tu fez o mal, tu vai querer ficar ferrando o outro. Claro. Aí eu tenho como protetora a morte. Aí eu chamo ela vem. Mas fazer em casos... Mas é uma solução. É a solução. Continua tendo uma solução. A maioria não é. A maioria vai na paz. Eu queria... Também tem um outro caso que me marcou muito de vocês, que aí eu quero que vocês contem, sobre um espírito de um rapaz onde basicamente se materializou. Se não me engano, era um tênis, né, que vocês viram que tinha... É um caso mais antigo. Eu lembro que não era um fantasma... Era um fantasma, a gente pode chamar. Pode. Mas que vocês viram muito a matéria ali. Não era nem um vulto, um relance. Era basicamente... sim, o que sai da parede? O seu Fredinho Torres. Não, então, olha que é muito interessante a história, né? A gente, aí dentro dessa história, quer dizer, se é o João pega o caso, né, mapeia. A Rosa já é assim, estamos na estrada, ela entra na próxima. Eu falei, vamos. Né? Aí entrou na próxima, era Torres, nós estávamos vindo de Porto Alegre para São Paulo, a próxima entrada era Torres, que é a última praia, a última cidade grande do Rio Grande do Sul, antes de entrar em Santa Catarina. Aí entramos, vamos almoçar já e tal. E era a outra viatura, era a primeira. Essa aí já é mais escandalosa ainda, né? Mas a outra era preta, era ainda a visão paranormal, o caça-fantasma era menor, mas já denunciava a nossa intenção. Sim. Né? E aí, foi preparando. E aí a gente, né? Aí o carro parou assim, o pessoal olhava assim, vocês têm que ir lá no centro cultural. Eu falei, ótimo, né? Os caras param o carro. Dizem pra gente, né? Aí nós fomos no centro cultural.
E lá eu disse, não, aqui aparece o seu Alfredinho, é o síndico daqui, o pessoal tá vendo o cinema. Porque as praias do Rio Grande do Sul, todas foram construídas em cima de um grande... É o que seria um shopping, tá. né? É um prédio enorme que é cinema, é tudo. É boate, a maioria das praias no Rio Grande do Sul foram feitas... Seria o grande clube, né? Um clube enorme. E o seu Alfredinho era o síndico, era o que cuidava disso. Então ali era o lugar que ele amava, era a vida dele. Coisa e ele aparecia, o pessoal estava no cinema, ele passava assim, mundo. Né? Viam ele, né? Aí nós, puxa, tá, pô, que legal e tal. Aí fizemos a gravação durante o dia, né? Torres tem um festival de balonismo. Aí eu fui no secretário de turismo, né? Eles não estavam assim, aí eu fiz uma promoção enorme, fiz um vídeo só sobre o balonismo, aí eles me autorizaram, né? Fiz aquele merchan, né? Eu sou publicitário também, né? Então aí eles, não, podem gravar. A gente gravou à noite. Aí nós estávamos em 7 dentro do Centro Cultural, entramos, tudo fechado, não tinha ninguém, né? Bem tarde, né? E estamos ali filmando, eles contando a história e tal, né? E a gente não viu, não tinha aquele homem lá. E não vimos na hora também. Só a câmera filmou, ninguém viu aquele homem, né? Cara. Aí e a Rosa está conversando com... a Rosa está aqui, o Ricardo está aqui, que é o guarda noturno, e ele sai da parede assim, ele sai de mão para trás, dá para ver tênis, dá para ver tudo, ele caminhando atrás assim. Aí tava o outro, não lembro o nome do rapaz. Que era Coveiro. Ex-Coveiro. Ex-Coveiro. Né? Aí ele tá. Eu dei uma câmera para ele, que eu vou dando. Eu tinha. Sim. Eu dou câmera para todo mundo, né? Eu não sei o que onde vai ser. E ele tá com a câmera, ele vira, assim, como se tivesse visto. Sentido, né? Alguma né? coisa. E aí tá. Aí eu botei no ar, eu editava no notebook, era pequenininho assim, Sim. né? Nem dava para ver tudo, né? Aí o pessoal, quem que viu essa? Esse foi... Portugal. Não, Portugal foi a Voz lá em Paranapiacaba. Esse foi um mineiro que disse, João, quem é esse homem que passa atrás aí? Eu não tinha visto. Aí ele disse, não, João, dá mais claridade. A hora que eu dei, eu falei, nossa senhora. Tá esse cara, ali, né? Tá ali. Não, claramente, eu fui Sim, péssimo caça-fantasma, eu fui, né? Aí aprende também, tanto é que agora ele tem uma... Agora é grande, Sim. né? Outra história. Mas daí, aí eu liguei pro Ricardo, que é esse cara, mandei pra ele, João, não, até aparece, a gente morava em São Bernardo do Campo, né? Aí eu gravei a ligação, né, no Viva Voz, né, falando com ele, Ricardo, quem é esse cara? Não, João, eu vi, esse cara não tava lá, né? Realmente, né, vocês gravaram alguma coisa que, né? Daí a gente foi atrás. Que confirmou, né? Daí isso é o seu Alfredinho, é o cara que é o síndico. Viu. E ele aparece lá por quê? Ali é o céu dele. É o céu dele. Ai, que bonito. E ali tem que ficar. João Rosa, quero agradecer a presença. Foi uma entrevista muito esclarecedora, que acho que é o meu maior objetivo, o meu maior propósito dentro do bate-papo. Mais do que trazer o lado energético, espiritual, paranormal, que vocês investigam muito, mas esclarecer muitas coisas para muitas pessoas, né? De pessoas que já conhecem o trabalho de vocês e às vezes querem saber um pouco mais, até pessoas que vão passar a conhecer a partir de agora. Então, agradeço muito a presença de vocês e espero pelo menos mais uns 3 programas da gente poder estar junto. Vai ser um prazer, agradecemos a vocês, a simpatia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sabe que a entrevista tem tudo a ver com o entrevistador. Claro. Né? A gente vê... essa entrevista, quer dizer, o resultado desse programa, ele está muito forte, até para nós. Quer dizer, Sim. A gente acaba abordando assuntos que nem sempre são abordados ou na profundidade que aqui foram. Claro. Né? Então, a gente agradece para ti muito a oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho e de abordar, porque esse movimento que é o teu programa, Sim. que é de organizar, que é de esclarecer, ele está dentro do movimento como o nosso, que é da gente entender, né, o que está vindo Com e como certeza. se posicionar, porque nós precisamos ter clareza, Sim. sabe? Né? E a espiritualidade, ou para nós a paranormalidade, Sim. Ela tem essa função, ela pode nos ajudar. Sempre eu acredito muito nisso. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Gente, esse foi mais um episódio. Vocês podem ver tanto no YouTube, ouvir na sua plataforma de preferência, Spotify, que vai estar em versão áudio e na versão vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau.